Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, jogo decisivo, virou decisão, é vencer ou vencer. Vamos falar sobre o grande confronto desta noite, partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, Flamengo e Bolívar. Mas antes disso, já peço para você se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações. Deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas para que o canal possa crescer ainda mais e continuar trazendo conteúdo a todos vocês. Como eu disse, hoje vamos falar sobre um jogo importantíssimo para as pretensões do Flamengo dentro da sua temporada de 2024. Flamengo e Bolívar se enfrentam às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, partida que é vencer ou vencer para o Flamengo, já que o Flamengo fez a questão de se complicar dentro da fase de grupos, pois perdeu os dois últimos jogos da Copa Libertadores, atuando lá na altitude contra o mesmo Bolívar e perdeu para o Palestino numa atuação pífia, ridícula na última rodada da Libertadores. Então o Flamengo hoje entra em campo pressionadíssimo para buscar a vitória, buscar os 3 pontos, favorecido pelo empate que ocorreu ontem entre Milionários e Palestino. As duas equipes empataram em 1-1. Dessa forma, se o Flamengo vencer o Bolívar na noite de hoje, o Flamengo reassume a segunda colocação do grupo, o que é importantíssimo para as pretensões de classificação, uma vez que o Flamengo fará a última partida da fase de classificação, atuando também no Maracanã contra o Milionários. Portanto, se o Flamengo vencer os 2 jogos, estará classificado. Então, um passo de cada vez. O jogo de hoje, primeiro, Flamengo e Bolívar, que não promete ser jogo fácil. A equipe do Bolívar mostrou ser uma equipe muito competitiva. Não à toa é a líder da chave do Flamengo, do grupo E. Então, portanto, o Flamengo hoje tem que abrir os olhos, jogar com muita atenção, com muita cautela e ser letal nos momentos ofensivos para poder vencer a equipe do Bolívar, sim. Senão, o Flamengo corre o risco de sofrer um dos maiores vexames de sua história, que seria a não classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Vamos às informações desse jogo de hoje, então. O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira pela penúltima rodada da fase de grupos e precisa de uma vitória simples para entrar na zona de classificação às oitavas. A partida é contra o líder Bolívar no Maracanã, às 21h30 de Brasília, e é válida pelo grupo E da competição. O Bolívar chega tranquilo ao Maracanã, com 10 pontos, o time depende só de um empate para se classificar. E a Libertadores é a prioridade, tanto que o técnico poupou alguns titulares no último jogo pelo clausura do campeonato boliviano, na vitória por 1-0 fora de casa sobre o Independiente lá da Bolívia. A equipe chegou ao Rio de Janeiro na segunda-feira e encerrou sua preparação treinando no CT do Fluminense. O técnico argentino chega para o duelo com o Flamengo com seus principais jogadores descansados. Poupou os brasileiros Francisco da Costa, Bruno Sávio, que fizeram os gols da vitória do Bolívar contra o Flamengo lá na altitude, e o argentino Patito Rodrigues. E com reforços no departamento médico, os titulares Orihuela e Salcedo se recuperaram de lesões e voltam a ser opções para o comandante. Embora o segundo ainda seja dúvida para começar a partida devido à falta de ritmo após longo tempo parado, Jesus Sagredo viajou, mas segue em tratamento. Portanto, essas são as informações da equipe boliviana que vem para esse jogo com o intuito de já tentar eliminar o Flamengo nessa fase de grupos. Então, portanto, o Flamengo tem que abrir o olho e jogar com muita inteligência para evitar esse possível vexame que seria a eliminação nessa fase da Copa Libertadores. Vamos agora à provável escalação da equipe do Bolívar. Goleiro Lampe, o lateral direito Saavedra, Orihuela, Ordonhes e o lateral esquerdo José Sagredo, Salcedo ou Henry Vaca no meio, Justiniano e Ramiro Vaca, Bruno Sávio, Patito Rodrigues e Francisco da Costa
Então essa é a equipe de Flávio Robato, provável equipe para o confronto de daqui a pouquinho, às 21h30, contra o Flamengo pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Bolívar é uma equipe que já mostrou alguns predicados, né? Não é à toa, como eu disse, é o líder da chave, mas o Flamengo, mesmo atuando lá na altitude, teve chances de vencer o jogo. É porque não foi letal, como eu disse, no campo de ataque. O Flamengo perde muitos gols, vem sendo assim há muito tempo, há várias temporadas. Então hoje o Flamengo tem que procurar ser o mais letal possível, fazer os gols a partir das oportunidades que aparecerem, para não dar brecha para o adversário querer pregar uma peça na equipe comandada pelo técnico Tite. E por falar em equipe comandada pelo técnico Tite, vamos às informações do Flamengo. O Flamengo volta ao Maracanã na Libertadores, apostando no fator casa para conseguir uma retomada na competição. Após 2 derrotas nos últimos 2 jogos fora, o rubro-negro caiu para o 3º lugar com 4 pontos e precisa vencer o Bolívar nesta quarta-feira. A vitória sobre o Corinthians no último sábado fez o time recuperar a confiança e a torcida promete lotar o estádio com até então mais de 52 mil ingressos vendidos por antecedência. Tite terá a volta de Arrascaeta ao time titular, o meio uruguaio entra no lugar de Lohan, que foi o destaque da vitória sobre o Corinthians, e ficará com opção no banco nesta quarta-feira. O restante do time será o mesmo da última partida, com Pedro confirmado no ataque após sentir um incômodo na coxa direita no sábado. Por outro lado, Pulgar e Bruno Henrique continuam fora de combate. Essas são as informações do Flamengo. Como eu trouxe, Arrascaeta provavelmente será titular no lugar de Lohan. Eu acho um erro por parte do Tite tirar o garoto Lohan dessa partida, uma vez que o garoto fez um excelente jogo contra o Corinthians e hoje poderia ser uma afirmação dessa joia da Gávea, uma vez também que a Arrascaeta não vem 100% fisicamente. Eu guardaria a Arrascaeta para usar no decorrer da partida e entraria com o garoto Lohan. Mas o Tite, como sabemos, é um pouco, digamos, pragmático com relação a essa administração do vestiário, então ele vai promover a volta do uruguaio ao time titular, fazendo a ligação. Nós vamos agora ver a provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje. O Flamengo vem a campo provavelmente com o goleiro Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Ayrton Lucas que fez um excelente jogo contra o Corinthians, por sinal. De La Cruz um pouco mais recuado, junto com o Alan, fazendo a primeira volância ali, o Alan. E o De La Cruz como segundo volante, também foi muito bem contra o Corinthians. Arrascaeta como esse homem, o enganche, né, o homem de ligação no meio de campo. Gerson aberto pela direita, fez uma boa partida contra o Corinthians. Cebolinha, um dos destaques também do jogo contra o Corinthians, criando muitas situações de perigo pela esquerda. E o centroavante Pedro, que deixou a sua marca naquele jogo contra o Corinthians, fazendo 1-0 ali no primeiro tempo e depois sendo substituído no intervalo com um incômodo no adutor da coxa, entrando Gabriel Barbosa no seu lugar. Então o Flamengo deve vir nesse 4-3-3 com o Gerson aberto pela direita, fazendo, como eu disse, aquela jogadinha na diagonal aqui, cortando para dentro, para quem sabe até bater no gol. O problema é saber como o Arrascaeta vai atuar nesse meio de campo, se vai jogar solto, se vai cair mais pela direita, vai ter liberdade para cair também pela esquerda. Vamos ver como o Flamengo irá se apresentar no jogo de hoje. Esperamos que o Bolívar vá vir com uma retranquinha muito bem montadinha ali para jogar no contra-ataque, principalmente explorando a velocidade do Patito Rodrigues pela esquerda e do brasileiro Bruno Sávio pela direita. Então o Flamengo tem que ficar muito esperto e, como eu disse, ser letal, jogar compactado com a bola no pé e evitar aquelas bolas longas que já são tradicionais nesse time do Flamengo, que, a meu ver, é um desperdício de talento. Tamanha é a qualidade que o time do Flamengo tem no seu time, no seu meio de campo, principalmente. Agora, a arbitragem, que fica a cargo de Andrés Batonte, do Uruguai, assistentes Carlos Barreiro e Horácio Ferreiro, também do Uruguai, e o VAR a cargo de Carlos Orbi, do Equador. Então essas foram as informações desse jogaço de hoje. Como eu disse, é vencer ou vencer, virou decisão mesmo, de fato.
O Flamengo precisa buscar os 3 pontos na noite de hoje, nem que seja a fórceps, para poder conseguir a sua classificação futuramente para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Já peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante, divulgue para os amigos e para as amigas para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais e continuar trazendo conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, se cuidem, um bom jogo e saudações rubro-negras.